Olá pessoal, hoje nós vamos falar do item 4 da apostila Evolução Origens. E o item 4 ele se divide em dois, que é o corpúsculo de linha direta, o 4.1, e o 4.2, o corpúsculo de linha indireta. Hoje nós vamos falar do corpúsculo de linha direta. Vamos ter também vários assuntos juntos, energia magnética, aura, saturação, mudança, melhoria, sobre o livro dos espíritos, carga, permuta, dependência, afinidade e etc. Então, pessoal, nós vamos hoje iniciarmos com uma revisão do item da semana passada, do item 3, elemento simples quintessenciado. E logo após nós vamos então iniciar o item de hoje, que é o corpúsculo de linha direta. Bom proveito então a todos. Então, pessoal, vamos fazer um resumo do último estudo, do estudo 4, no item 3, da matéria quintessenciada. Então, nós vimos o seguinte: a matéria quintessenciada, ao cair no espaço, entrando em atrito, desequilibra-se, porque no atrito se torna mais energia e menos matéria psíquica, ou menos energia e mais matéria psíquica. Isso ocorre de acordo com os atritos e de quem levou o atrito, mais ou menos saturado de energia, fazendo então tal diferença. Ela, a matéria quintessenciada, passa a ser elemento simples quintessenciado, ou seja, é uma matéria quintessenciada desequilibrada. O elemento simples quintessenciado traz em seu estado latente energia e matéria. Ele é, pois, hermafrodita, apresentando-se nesse estágio em sua condição de elemento simples. Nesse lance, origina-se no espaço o livre-arbítrio primitivo, pois o elemento movimenta-se sem ser comandado por nada nem ninguém. O livre-arbítrio primitivo é o impulso natural de direção, pois no espaço o elemento movimenta-se sem ser comandado por nada nem ninguém. Para dar exemplo do livre-arbítrio primitivo, vamos ver um elemento químico. Os elementos da tabela periódica se comportam de maneira diferente com os diferentes elementos. Por exemplo, o cloro reage com o sódio, gerando o cloreto de sódio ou sal de cozinha. De maneira similar, o ESC reage com outro ESC. A atração e a repulsão ocorrem por causa da qualidade e quantidade de cada elemento em contato com os demais. Essa diferença é oriunda do universo de onde o elemento simples quintessenciado veio, trazendo o seu estado latente. Esse lance se efetiva mediante o princípio da interdependência, troca recíproca. Então, a escala do ESC até o livre-arbítrio primitivo. A matéria quintessenciada cai no espaço, movimenta, atrita, se desequilibra, se torna elemento simples quintessenciado. E aí o livre-arbítrio primitivo. No espaço dos universos, os elementos simples da matéria quintessenciada, que são hermafroditas, matéria e energia, ao passarem uns pelos outros, eles se atritam. Nesse atrito, eles criam calor, que por sua vez criam energia magnética, dando início à formação de suas auras. Ao se saturar de energia, atrai o outro que não estava saturado. Nesta operação do elemento simples quintessenciado, está subjacente a lei de mudança, a qual está no espaço em movimento e atrito.
Leon Zálio diria que tudo muda, a única coisa que não muda é a lei de mudança, porque muda sempre, querendo ou não, rindo ou chorando. E como é trabalhoso para nós a mudança, não é mesmo? Sobre a lei de mudança, José Nava, no livro Chão de Flores, psicografia de Chico Xavier, apresenta para nós uma trova, assim: tudo muda, tudo avança, tudo exige renovar, menos a lei de mudança que não se pode mudar. Em Instrumentos do Tempo, capítulo 1, Emmanuel nos fala: imagine o que seria a experiência na Terra sem a lei de mudança. Se a semente não fosse atirada à solidão no seio da gleba, e se as árvores não renunciassem à posse dos próprios frutos, impossível seria acalentar a vida planetária. Se a infância não marchasse para a juventude, e se a juventude não se dirigisse para a madureza, a evolução humana resultaria impraticável. Em Rumo Certo, no capítulo 40, Emmanuel diz para nós: o mundo em todo tempo é uma casa em reforma, com a lei de mudança ali presidir os movimentos através de metamorfoses e dificuldades educativas. Se nós desejamos implementar mudanças de comportamento e aprimorar ou priorizar melhoria espiritual, nós devemos estar conscientes de que isso deve ser feito sob novas bases. É querer se enganar e colocar remendo nas imperfeições, isto é, se maquiar ou jogar o lixo para baixo do tapete, quem não assim não faz. E o que é pior, se a gente não está se reeducando, o impulso vem e nós vamos jogar tudo para fora e vamos nos colocar em situação constrangedora às vezes. Vamos lembrar de Mateus capítulo 9, versículo 16. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. Vamos voltar então. No movimento, ao passarem uns pelos outros, os elementos simples quintessenciado ou da matéria quintessenciada atritam e criam calor, como nos ensina Kardec no comentário à questão 67 de O Livro dos Espíritos. Ocorre atração entre ambos, então o elemento saturado permuta a saturação com o outro e descarrega o excesso das cargas de energia magnética. Nessa permuta, os dois se equilibram em matéria e energia, instaurando-se a dependência. Vamos citar um exemplo: duas caixas de isopor, uma cheia de água e a outra vazia. Coloca-se a mangueira com as pontas em cada uma das caixas. A água passará da cheia para a vazia até equilibrarem. Vão ficar as duas no mesmo nível. Emmanuel nos fala em Pensamento e Vida que ninguém permanece fora do movimento de permuta incessante. Nós dissemos que na permuta os dois elementos simples se equilibram e que isso instaura dependência, subordinação, a sujeição, necessidade de proteção, de arrimo. Isso é o significado de dependência. Temos também que pode ser a relação necessária entre fenômenos, conexão, correlação. Situação daquele ou daquilo que tem sua existência ou correto funcionamento condicionado a outro elemento ou fator. Na dependência química, por exemplo, nós vamos ver a falta da substância química é capaz de gerar severas falhas de funcionamento na conduta do dependente. A dependência emocional. O abalo psicológico gerado no dependente pelo afastamento da pessoa, do objeto da dependência, é capaz de desencadear os mais diversos traumas e doenças sociais e psicológicas, bem como transtorno de conduta.
Vamos ver um tipo de dependência que nós criamos no meio espírita. Nós ficamos ouvindo o expositor espírita sem estudar, querendo prato feito, na dependência do que o expositor ou dirigente da reunião fala, como se eles fossem padre ou pastor. Mas nós podemos começar a estudar com esforço, boa vontade e persistência para criarmos um campo de afinidade com as leis universais e com a influência renovadora do Evangelho. O elemento simples quintessenciado, ele é hermafrodita, define-se como corpúsculo positivo, o que atraiu, e corpúsculo opositivo, aquele que foi atraído. Então, agora nós vemos que o elemento simples quintessenciado passou a ser corpúsculo. E aqui nós vamos falar de corpúsculo de linha direta. Cria-se assim um campo composto de duas auras magnéticas em afinidade. Essa aura magnética é igual a um ímã de geladeira. Não é luminosa, ela é escura. Conforme o dicionário Aurélio, a palavra afinidade significa identidade, igualdade, tendência combinatória. Nós vamos ver na questão 590 do Livro dos Espíritos que os espíritos da codificação nos falam que quando nas operações químicas observais que dois corpos se reúnem, é que um ao outro convém, quer dizer, é que há entre eles afinidade. O campo de afinidade é uma região de influência. Nós vamos ver que em Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 3, André Luiz vai trazer para nós o campo de Einstein. Campo, desse modo, passou a designar o campo dominado pela influência de uma partícula de massa. Para guardarmos uma ideia do princípio estabelecido, imaginemos uma chama em atividade. A zona por ela iluminada é-lhe o campo peculiar. A intensidade de sua influência diminui com a distância do seu fulcro, de acordo com certas proporções. Isto é, tornando-se meio, um quarto, um oitavo, um 16avos, a revelar valor de fração cada vez menor, sem nunca atingir a zero, porque, em teoria, o campo ou região de influência alcançará o infinito. Nesse campo de afinidade, uma aura gira para a direita, iniciando-se a razão primitiva pela impulsão, e a outra para a esquerda, iniciando-se o sentimento primitivo pela vibração. Nesse campo, onde os dois elementos estão afinizados, o saturado se torna positivo e o outro não saturado e que foi atraído torna-se opositivo, transmutando-se ambos em corpúsculo. Esses dois corpúsculos estão afinizados em função de carga e se denominam corpúsculos de linha direta, constituindo, portanto, o primeiro campo de afinidade no qual são dependentes. Então, o corpúsculo positivo vai funcionar como a razão primitiva e o corpúsculo opositivo como o sentimento primitivo. Isso porque os dois corpúsculos estão permutando entre si as cargas de imantação, igual cargas magnéticas, cargas de imantação. É dando que se recebe. O corpúsculo positivo dará impulsão no movimento de permuta, porque foi ele que atraiu, o que mais tarde, na fase do espírito, se constituirá em razão. Por sua vez, o corpúsculo positivo fará a sequência no sentimento primitivo, que é a base para o sentimento no reino do espírito. André Luiz, em Missionários da Luz, diz, quando ele fala de princípio de troca entre qualidades ativas e passivas,
que essas uniões de qualidade entre os astros chama-se magnetismo planetário de atração. Entre as almas denomina-se amor. Entre os elementos químicos é conhecida por afinidade. Há fecundações físicas e fecundações psíquicas. As primeiras, ou seja, as fecundações físicas, exigem as disposições da forma, a fim de atenderem a exigências da vida em caráter provisório no campo das experiências necessárias. As segundas, as fecundações psíquicas, porém, prescindem do cárcere de limitações e efetua-se nos resplandecentes domínios da alma, em processos maravilhosos de eternidade. Quando nos referimos ao amor do Onipotente, quando sentimos sede da divindade, nossos espíritos não procuram outra coisa senão a troca de qualidade com os seres sublimes do universo, sequiosos do eterno princípio fecundante. Esses dois corpúsculos de linha direta, afinizados em matéria e energia no plano psíquico, se isolam dos demais e se fecham. É o primeiro campo de afinidade. O princípio de afinidade, então, são laços, linhas de força que se criam igual ao primeiro campo de afinidade que nós estamos vendo no curso. Em Vida e Sexo, capítulo 3, Emmanuel vai trazer o tema da afinidade. O assunto, ele diz assim, o assunto consubstanciaria o que seria lícito nomear como sendo um doce mistério, se não faceássemos nele as realidades da reencarnação e da afinidade. Inteligências que traçaram entre si a realização de empresas afetivas ainda no mundo espiritual. Criaturas que já partilharam experiências no campo sexual em existências passadas. Corações que se acumpliciaram em delinquência passional noutras eras. As almas inesperadamente harmonizadas na complementação magnética. Diariamente compartilham as emoções de semelhantes encontros em todos os lugares da Terra. Positivada a simpatia, é chegado o momento do raciocínio. Acontece, porém, que diminuta é ainda no planeta a porcentagem de pessoas em qualquer idade física habilitada a discutir, a ver, a fazer a autoanálise, quanto o instinto sexual se lhe derrama do ser. Sem o entendimento desta base psíquica, o primeiro campo de afinidade, nós não conseguimos desvincular das coisas, dos seres e dos espíritos ou das pessoas, porque todos nós somos espíritos, superando a lei de causa e efeito, que é o que se deu de bom e menos bom no passado, e ficamos agarrados à experiência do círculo vicioso, que é a força magnética e não o livre-arbítrio de hoje. Estudar a evolução, vinculação e desvinculação, fazer projeto no campo do ideal para superar a lei de causa e efeito é uma necessidade, se quisermos sair dos campos complicados que criamos no passado. No anexo 3 da apostila do curso Evolução Origens, nós vamos colocar também a análise da vida 2 sobre o ponto de vista de 4 campos de afinidade, que são a alma gêmea, o círculo vicioso, a algema e o campo de ideal. E no anexo 2, nós vamos colocar a apostila de vinculação e desvinculação deixada por seu Leão. Para termos uma ideia sobre o funcionamento do primeiro campo de afinidade, que é uma associação, vamos buscar lá em Pensamento e Vida, mais uma vez,
Emmanuel, em Pensamento e Vida, ele vai falar para nós que nós começamos agora a penetrar a essência do microcosmos e, de alguma sorte, podemos simbolizar, por enquanto, no átomo entregue à nossa perquisição, um sistema solar em miniatura, no qual o núcleo desempenha a função de centro vital e os elétrons, a de planetas em movimento gravitativo. No plano da vida maior, vemos os sóis carregando os mundos na imensidão em virtude da interação eletromagnética das forças universais. Assim também na vida comum, a alma entra em ressonância com as correntes mentais em que respiram as almas que se lhe assemelham. Assimilamos os pensamentos daqueles que pensam como pensamos e que sentimos, mentalizando, falando ou agindo. Sintonizamos-nos com as emoções e ideias de todas as pessoas, encarnadas ou desencarnadas, da nossa faixa de simpatia. Estamos invariavelmente atraindo ou repelindo recursos mentais que se agregam aos nossos, fortificando-nos para o bem ou para o mal, segundo a direção que escolhemos. Em qualquer providência, em qualquer opinião, somos sempre a soma de muitos. Expressamos milhares de criaturas e milhares de criaturas nos expressam. Repetindo então, gente, ao equilibrarem a energia, esses dois ESCs formam o primeiro campo de afinidade, no qual o ESC se define como um corpúsculo positivo, o que estava saturado e atraiu o outro, ou se define como corpúsculo opositivo, o que não estava saturado e foi atraído. A reunião desses corpúsculos se dá o nome de hausto corpuscular do Criador, conforme ensina André Luiz em Evolução em Dois Mundos. Leão diria duas engrenagens, porque no universo a grande lei que ninguém escapa chama-se causa e efeito. É o que ocasiona a chamada atração e repulsão. Isso é lei universal. Assim sendo, no primeiro campo de afinidade, origina-se a razão primitiva e o sentimento primitivo, cuja base é a associação em que os dois corpúsculos de linha direta, afinizados em matéria e energia, obedecendo a dinâmica da física universal, conforme demonstração feita. Gente, essas duas engrenagens que nós dissemos, elas produzem atrito e plasmando um campo de energia em volta que não existia. Decorre da associação dos dois corpúsculos, positivo e opositivo de linha direta. Cria-se desse modo a genitalidade primitiva, decorrente dessa associação dos dois corpúsculos. Esse campo de energia fica em volta das auras desses dois corpúsculos. E o que é genitalidade? Genitalidade é um neologismo, é uma palavra nova, uma palavra criada a partir da palavra genital, que está no dicionário. Então, ela para nós aqui, ela significa geração. Portanto, a genitalidade é a propriedade que se relaciona com gerar, ou seja, a geração. E o que é primitiva? É de primeira origem, inicial, inaugural. Dessa forma, genitalidade primitiva é a propriedade de geração que começa no ESC, para iniciar a formação de um universo. Leão demonstra que corpúsculo, primeiro, induzido de uma carcaça de gerador de energia elétrica, ferro, é um corpúsculo positivo, é o fio induzido. 2. Carcaça que recebe o impulso é o corpúsculo opositivo, é o fio do chão. O eixo do induzido gera atrito e cria um raio luminoso.
Esse processo é similar ao atrito dos corpúsculos. A estrutura física é a diferença. Fora isso, o mecanismo é o mesmo. Há dois elementos em atritos produzindo ondas e raios. Ondas é o que vem da Terra e raio é o que vem de cima. Assim, o que vem da carcaça é onda e o que vem do alto é raio. O elemento simples quintessenciado faz isso no estado latente. O atrito cria vibração diferente que não havia, que atrai o outro, como no gerador. No plano físico, eles são semelhantes a ondas e raios de rádio e televisão. Ao entrar no campo da energia gerada pelo atrito das duas auras, materializam-se em partículas etéricas. É a primeira materialização nesse universo que está sendo criado. E assim, gente, nós vamos lembrar da questão 540 de O Livro dos Espíritos. Tudo se coordena no universo, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou como átomo. Gente, então era isso que nós tínhamos para hoje. Nós estamos felizes de estarmos aqui com vocês. E estamos agradecendo, pedindo a todos que continuem vendo os vídeos, comentando, dando as suas sugestões, compartilhando se acharem que é útil e também que possamos estar aqui na próxima semana em paz, em tranquilidade, que é o mesmo que eu desejo para todos vocês. Fiquem em paz e vamos agradecer a Deus, a Jesus e a espiritualidade amiga pela assistência no trabalho. Muita paz para todos.